Ô Cláudio Rezende, vamos trazer quais são os desafios do Atlético em relação à SAF, porque teve uma passada a limpo essa situação, não é isso? Muito bem. Ontem, na entrevista do Rafael Menin, a gente trouxe aqui na Itatiaia vários trechos, ele falando sobre problemas recentes, né, de atrasos em pagamentos para atletas, empresários, outros clubes. Projetou também a janela, fez um panorama sobre a dívida total do clube e vamos trazer agora os desafios, né, da SAF do Atlético nesse ano de 2025 e para também os próximos anos. Rafael Menin explica aqui no Bastidores. A gente, de fato, é o nosso CPF que está na reta, a gente tem que resolver, né? E eu vou voltar aqui na analogia dos pratinhos. A gente busca equilibrar esses pratos, investir em elenco, em fazer uma arena como essa, né, com todas as dificuldades que nós tivemos. Ela está aqui pronta, maravilhosa. Também tivemos alguns probleminhas que foram, acho que a maior parte, resolvidos, né? E ainda assim tem um elenco competitivo. É difícil chegar aqui, a partir de agora o Atlético vai ter um investimento com todo respeito, igual do Ceará pelos próximos 5 anos. Nós vamos ficar ali, tem um ano que vai ser um pouco melhor, vamos brigar para não cair, eventualmente vamos cair para a Série B, né? Então é difícil, né? São escolhas super difíceis. Como é que a gente faz para fazer tudo ao mesmo tempo? Investir em infraestrutura, aumentar o investimento na base, melhorar o CT, continuar investindo em elenco e ainda assim pagar a dívida. Super difícil, né? Então o primeiro aporte da SAF deu um pouco, tiramos a água estava aqui, debaixo do nariz, mas está aqui ainda, né? Vamos trabalhar, como eu disse, sem prazo, para fazer um novo aporte e colocar, quem sabe, a água aqui mais para baixo, né? E a gente ter mais tranquilidade para gerir o dia a dia do clube. A situação do Atlético passada a limpo, Nath, antes só eu fui desafiado aqui no YouTube. O Renato Vieira, Romano, manda um abraço para Bocaiúva. Duvido que você saiba onde fica. Bocaiúva fica, se eu não me engano, acho que a quilometragem eu vou errar, mas é de uns 30 a 40 quilômetros de Montes Claros. Bocaiúva, cidade batuta. Grande abraço para todo mundo de Bocaiúva, terra boa demais. Agora, eu acho que foi importante, Nath, mostrar para o torcedor como é que tá a situação do Atlético. Agora, o difícil é ele entender ou até entenda, mas aceitar porque ele quer título, né? Eu acho que são algumas questões, Romano, que precisam ser analisadas. Primeiro, né? A dívida é muito grande. O Rafael Menin foi muito sincero com relação a isso. Eu acho que essa clareza e essa transparência, ela é fundamental. Ao mesmo tempo em que ele é muito sincero com relação à dívida e ele fala dessa questão de equilibrar os pratinhos e isso bate, né? Isso choca com a expectativa do torcedor que quer um time competitivo, que quer estar sempre brigando por títulos. A gente sabe que houve por parte dos próprios acionistas da SAF, quando assumiram o Atlético, várias promessas, né, de um super galo, de dívidas pagas em curto prazo, que foram promessas feitas por eles próprios, né, e promessas que agora não estão sendo cumpridas, pelo menos não no prazo inicialmente estabelecido. Então, isso aumenta a pressão, porque foi dito por eles e é natural que o torcedor agora cobre o que foi prometido, mas ao mesmo tempo ele traz essa realidade duríssima que gente, não tem como ser competitivo nesse nível com esse tamanho da dívida. Então, eu acho que essa dualidade é o grande ponto hoje que mais causa discussão, né? O torcedor cobrando o que lhe foi prometido, de investidores que assumiram o clube sabendo que o Atlético é um clube grande, que é um clube de massa e que sempre haverá pressão por títulos, porque o torcedor, ele não quer ver o time dele brigar todo ano para simplesmente não cair, para não ser rebaixado. Mas, por outro lado também, eu acho que o grande ponto da entrevista é o fato de que ele foi muito claro que
o Atlético não é hoje um clube sustentável. E que o Atlético sozinho, com as próprias receitas, ainda que venha tendo temporadas espetaculares, como foi o ano passado, que do ponto desportivo, o torcedor ficou chateado porque os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores não vieram, mas que do ponto financeiro foi uma temporada muito boa, recorde em arrecadação, ainda assim o Atlético não consegue se pagar. E que essas dívidas, elas são tão grandes e os juros são tão altos que sem um novo aporte fica impossível equilibrar as coisas. Mas ele próprio deixa claro que esse novo aporte não tem momento para vir, não tem data para vir. Ele nem crava se esse novo aporte virá dos atuais acionistas ou se o Galo vai buscar um novo parceiro, que pode acontecer também, e nem acho que seria uma solução ruim, não, acho que é um caminho viável. E esse caminho de incertezas também, de alguma forma, traz desconfiança ao torcedor, que sabe, e eu acho que o torcedor do Atlético de verdade sabe e reconhece o valor do trabalho dessas pessoas para com a instituição, porque o Atlético poderia estar numa situação muito pior. O Atlético hoje não poderia ter a Arena MRV, que é um grande bem, que faz muito bem ao clube em vários sentidos, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro, mas que, por outro lado, também sabe que quando você compra um clube, você tem que estar sujeito a críticas, a pressão, e que você precisa responder. E no futebol você tem que responder rápido. E essa resposta, em especial, desse novo aporte, ele deixou claro que essa resposta não virá, pelo menos não no tempo que o torcedor espera. E aí, sem dinheiro, com dívidas altas e sem conseguir fazer com que o Atlético brigue efetivamente por títulos, até quando será que vai ficar simplesmente enxugando gelo? Eu acho que essa é a grande dúvida, né, Romano? Pra mim isso aí é igual aquela história do cobertor curto. Exatamente. Né? E você falou sobre receitas, o Cláudio também vai trazer pra gente uma projeção do que foi dito, né? De projeção de receita pro Atlético. O ano passado o Galo teve uma receita bem alta com relação aos campeonatos de mata-mata, né? Chegou à final da Copa Libertadores, chegou à final da Copa do Brasil e aí os prêmios foram robustos, foram importantes. Para esta temporada, há um risco do Atlético ter pelo menos aí, se não tiver esse sucesso esportivo, uma diminuição grande de receita para um clube que já vive um momento mais delicado. Seria uma preocupação enorme? Rafael Menin, explica. Esse ano tem algumas características diferentes, tá? Em relação a receitas comerciais e o novo contrato de televisão que trarão para o clube um pouco mais de receita estrutural que nós tivemos no ano passado. Ainda que a gente não tenha o mesmo sucesso esportivo, a nossa base de receita está melhor, ok? Vocês já devem ter visto, foi publicado quais são, como é que a gente fez o orçamento, né? Se eu não me engano, quartas ou oitavas da Copa do Brasil, semi da Sul-Americana e sexto do Brasileiro e campeão mineiro, né? Então, se isso acontecer, a gente vai ter uma receita muito parecida com a do ano passado, tá? Aí a gente fala do operacional. Em relação à compra e venda de atletas, que nós chamamos de investimento, o que está previsto, alguém perguntou, o que vai vender no meio do ano, no fim do ano, o que ele vendeu no começo, né? Então está previsto a gente ter um resultado um pouco melhor do que nós tivemos no ano passado. Beleza, tá aí então algumas explicações, a entrevista com vários trechos importantes que a gente acompanhou ontem do Rafael Menin, acionista da SAF do Galo, aqui conosco no Bastidores. Romano.